Os aliados do presidente Lula acabaram indo em outra direção. O senador Humberto Costa disse que Lula só falou o que todo mundo já sabia, porque nos últimos 3 meses já havia tido essa discussão interna no mercado e no Congresso de que a meta não seria cumprida. Inclusive, acreditava-se que o governo deveria reconhecer esse fato. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, alertou que Lula assumiu a responsabilidade ao dizer que essa meta zero no ano que vem é inexequível, que, inclusive, essas falas, essas declarações do presidente Lula acabou protegendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que fez isso, inclusive, para manter a responsabilidade do governo sobre os investimentos necessários para o país se desenvolver, gerar emprego e ter até mesmo crescimento. O fato é que o mercado já estava bastante cético e reticente com a capacidade do Brasil de conseguir, essa meta zero. O mercado financeiro já discute bastante essa possibilidade. Havia até mesmo, nas últimas entrevistas que a gente tem feito aqui com especialistas em contas públicas, essa leitura de que o Brasil não chegaria na meta zero. Alguns especialistas dizendo que esse déficit giraria em torno de 0,5% até 1% do produto interno bruto no ano que vem, que a meta zero estava muito condicionada a uma capacidade do governo de cortar os gastos, que até agora não foi implementada, não foi nem mesmo sinalizada. Então o governo, além da arrecadação, além da pauta econômica que tramita no Congresso Nacional para arrecadar mais recursos, o governo deveria ter também a capacidade de cortar gastos, da ordem até mesmo bilionária, cerca de 50, 60 bilhões, já que existe um valor, uma quantia ali de mais de 160 bilhões de necessidade de equilíbrio de contas. Portanto, o mercado já não acreditava no déficit zero. Agora, o que acaba sendo diferenciado, o que acaba trazendo um pouco mais de cautela para o mercado, é justamente que o mercado não acreditava, mas os esforços do ministro Fernando Haddad e até mesmo a postura do ministro Fernando Haddad de comentar que essa meta seria perseguida, de comentar que essa meta vai ser exatamente buscada, essa trajetória vai ser buscada. Isso trazia, pelo menos um respaldo para o mercado financeiro de que o Ministério da Fazenda tentaria, pelo menos, a equipe econômica tentaria correr atrás desse déficit zero. Ou pelo menos faria algum esforço para retirar algumas subvenções, retirar algumas isenções, buscar mais arrecadação, articular a pauta econômica no Congresso e até mesmo, em último caso, fazer algum corte de gastos. O que, nesse momento que o próprio presidente Lula fala sobre a impossibilidade de ter um orçamento, um déficit zero no ano que vem, o mercado já coloca um pé atrás, abrindo a possibilidade de mais gastos. Não apenas os gastos já contratados, não apenas os gastos que já foram colocados ali pela equipe econômica, pela lei de orçamento, ou até mesmo alguns gastos que foram até mesmo votados e passados no Congresso Nacional, em detrimento, claro, a revelia até mesmo da pauta econômica. O fato é que o presidente Lula, na interpretação de muitos economistas e especialistas em contas públicas, acabou jogando uma bola nas costas do ministro Fernando Haddad, que tenta controlar o orçamento, controlar os gastos públicos ali com uma mão um pouco mais forte, com um pulso um pouco mais rígido. E o presidente Lula abriria a possibilidade de mais gastos. E esse é o grande medo do mercado financeiro, esse é o grande medo dos especialistas em contas públicas, que o gasto público seja exacerbado e que o déficit no ano que vem não fique nem na casa dos 0,5% ou até mesmo cerca de 1% do produto interno bruto, mas que esse déficit ele seja ainda maior justamente por conta da possibilidade de se gastar mais dinheiro, de se gastar mais recursos. Inclusive, essa movimentação do presidente Lula tem sido comentada nos bastidores, que seria uma
sinalização ou até mesmo uma resposta do presidente Lula aos apelos do ministro Rui Costa. A gente sabe, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem, né, uma articulação muito forte com o presidente Lula e está bastante preocupado com o andamento das obras do Plano de Aceleração do Crescimento, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Portanto, o presidente Lula, ao falar que talvez não coloque a meta zero como factível, que precisa manter os gastos no começo do ano que vem, que não pode cortar gastos no começo do ano que vem, seria essa resposta ou seria essa sinalização ao ministro Rui Costa, que quer que o Plano de Aceleração de Crescimento continue vigorando e continue a pleno vapor, que o PAC, segundo interlocutores, seria muito importante para garantir emprego, garantir crescimento e garantir, inclusive, a visibilidade maior do governo do presidente Lula. Então, até mesmo algumas questões internas, né, dentro do próprio governo, estaria antagonizando o ministro Fernando Haddad, que tenta segurar um pouco com mais mão firme toda essa situação dos gastos, e outras alas do governo que são mais expansionistas, são mais gastadoras e tendem a ter esse caráter de gastar mais recursos, mesmo que não haja algum tipo de movimentação de entrada de recursos. A equipe econômica está bastante preocupada com essa sinalização e a gente vai ver, né, o saldo de tudo isso daqui a pouquinho, quando o ministro Fernando Haddad fizer a sua entrevista coletiva. Ele, inclusive, ele entrou agora, né, passando lá no Ministério da Fazenda, acabou de conversar com alguns jornalistas, dizendo que vai entrar na reunião com o presidente Lula, vai debater alguns assuntos importantes. Não falou exatamente quais são, mas se especula que seja a questão do déficit zero, também a questão do próprio marco das garantias, enfim, entre outros pontos econômicos importantes. E posteriormente, depois dessa fala, né, dessa conversa do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad, Haddad vai dar uma entrevista, vai falar exatamente o que foi discutido. PMC News. Informação que gera valor.